trabalhar um pouco de desenho hoje, né? Pegando um pouco o que a gente já viu nas últimas aulas, questão de traçado, a questão de utilizar formas geométricas para a construção de objetos, vamos tentar juntar tudo isso em uma série de exercícios que você pode aplicar tranquilamente com qualquer objeto que você tenha na sua casa. Se você prestar atenção em qualquer objeto, ele tem uma relação de proporção entre as partes, né? A ideia básica para se trabalhar é comparar as medidas de largura com altura para cada objeto. E quando a gente tem mais de um objeto, você comparar altura e largura de um objeto com o outro. Sempre começando pelo objeto maior ou que está em maior destaque, para que a gente possa trabalhar o objeto sozinho ou em composição. Inicialmente, eu aconselho que você faça exercícios de objetos isolados, pelo menos umas 2, 3 semanas aí de exercícios de objetos isolados, que você colhe daqueles objetos que você tenha contato no seu dia a dia, né? Copo, colher, garrafa, tubo de cola, caderno, enfim. Qualquer objeto que esteja à sua volta é passível de ser desenhado, um vaso de plantas, seja lá o que for, né? Então escolha o seu objeto e vamos começar a desenhar. Vamos começar então com um aquecimento básico, aí, né? Um exercício de aquecimento de traçado que eu já mostrei nas aulas anteriores, mas com o recurso do vídeo fica um pouco mais fácil de entender, né? A ideia então é a seguinte: primeiro você coloca a folha numa posição confortável para o seu braço, preferencialmente no mesmo sentido do seu antebraço, né? Se a pessoa está acostumada a desenhar, a escrever dessa maneira, ela vai girar a folha na posição que lhe é mais adequada. No meu caso, eu prefiro trabalhar sempre com papel um pouco tombado, né, para a gente poder ter um pouco mais de liberdade na hora de desenhar. A ideia é a seguinte: divida a folha ao meio e puxe um traço. Divida cada metade ao meio e puxe um traço. Ah, e se o traço sair torto? Não tem problema, né? Do jeito que sair, saiu. É a história do espirro, né? Ninguém espirra e fala, pera, deixa eu engolir o espirro de volta para ver se eu espirro direito depois, né? Não existe isso, né? Então, do jeito que sair, saiu. Sem apagar, sem nada, né? Exercício de aquecimento, a gente tem que trabalhar o mais livre, o mais solto possível, sem grandes preocupações. Dividiu a folha em 4 faixas dessa maneira. Cada uma das faixas a gente vai usar o nosso braço de uma maneira diferente, articulando pontos diferentes. Regra geral, traçar de leve, controlar a velocidade do traço e usar o braço inteiro. Não usar somente o dedo ou somente o punho para desenhar. Tem gente que gruda o cotovelo na mesa e simplesmente não move mais nada. A ideia é como se o braço tivesse encebado de óleo e deslizasse sobre a folha ou sobre a mesa. Quanto mais liberdade para se trabalhar, melhor. Não enforca a ponta do lápis, segura sempre um pouco acima. E para esse aquecimento em especial, a gente vai segurar o lápis de uma maneira diferente, né? Como se fosse um martelo, a gente fosse dar umas batidinhas, né? Segurando como se fosse um martelo, a gente vai apoiar o nosso dedo em cima para ter uma firmeza aqui na mão e não mexer os dedos, e vai articular basicamente o punho e o cotovelo. No primeiro espaço, apenas o punho, com movimentos assim, como se você estivesse dando um tchauzinho, né? Então você encosta o lápis e, movendo apenas o punho, você vai riscando, quase que pintando a folha, né? Até a parte de baixo. Então, no primeiro espaço, você faz o aquecimento do punho. No segundo espaço, a gente faz exatamente o mesmo traçado, só que ao invés de articular o punho, a gente trava aqui e começa a articular somente o cotovelo. Da mesma maneira, como se estivesse pintando a folha até a parte de baixo. No terceiro espaço, a gente vai articular as duas coisas juntas, né? O punho e o cotovelo, né? Então você vai fazer um movimento que articule aqui e mexendo ali embaixo, né? Qual é o traçado que vai te permitir isso? Espiral, né? Então você faz uma espiral, ó, e vai riscando em formato espiral. Começa devagar e acelera, sempre. Começa devagar para o braço se acostumar
e vai acelerando. E não esqueça de articular as duas coisas, até lá embaixo. No último espaço, o exercício mais complicadinho, que além da gente articular aqui e ali, a gente vai dar uma leve torcidinha no braço. Então começa fazendo um traçado meio em zigue-zague assim, né? Ó, vem, faz a curva, vai, faz a curva, né? Começa devagar, e aí você vai acelerando esse traçado, né? Ó, o movimento. Não se preocupa se está bonito ou feio o traçado, só se preocupa com o movimento. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, até lá embaixo. Esse é o aquecimento. Na sequência, vamos desenhar. Num primeiro momento, então, a gente vai procurar fazer objetos isolados, como esse copo aqui, né? Se a gente observar, esse copo tem uma relação de proporção entre ele, né? Como assim? Primeiro, o que é proporção? Sempre é quando você compara uma parte com outra, né? Você coloca o objeto à sua frente e observa na posição em que você estiver enxergando. Infelizmente aqui, para eu colocar a folha visível para que você me veja desenhando e o objeto visível ao mesmo tempo, ia ser praticamente impossível. Então você vai ter que confiar no que eu desenhar como se eu estivesse olhando o objeto. A ideia é a seguinte, então. Por exemplo, esse copo, né? Esse copo ele tem uma determinada altura, né? Tem uma determinada largura. O que é maior nele? Ele é mais alto ou mais largo? Nesse caso, ele é mais alto, né? Então a linha principal dele vai ser a altura. Diferentemente desse outro objeto aqui. Ele é mais baixo do que largo. Aliás, ele é mais largo do que baixo, do que na altura, né? Então, eu vou privilegiar na hora do desenho justamente a largura. Se eu for desenhar um objeto sozinho, o objeto for pequeno como esse, eu tenho a liberdade de usar a folha, por exemplo, deitada, né? Se o objeto for mais comprido como esse aqui, eu tenho a liberdade de usar a folha em pé. Então, primeira coisa, posição do papel depende basicamente do formato do objeto. Esse objeto, então, é o que a gente vai desenhar agora. A ideia é a seguinte, compare a largura com a altura. Quantas vezes essa largura cabe na altura? Cabe uma e mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho que sobra aqui embaixo equivale a quanto? A mais ou menos 1/3 da altura, aliás, da largura do objeto. A gente gasta muito mais tempo olhando e comparando essas medidas do que desenhando. Existe uma dica que é segurar o lápis, né, e você apoia a ponta do lápis no seu campo visual alinhado com o começo do objeto e com o seu polegar você marca o final. Vira o seu lápis e aí compara essa medida com a altura, né? Aí dá pra gente ter uma noção boa da medida, sempre com o braço estendido, porque à medida que você estica ou encolhe o braço, você vai perdendo a noção de proporção, né? O braço mais encolhido eu vejo mais de perto, o braço mais esticado eu vejo mais de longe. Mas enfim, faça a marcação e girando, sem tirar muito o lápis do lugar, dá para você comparar uma medida com a outra. Tem gente que usa o lápis como base. Então vamos desenhar esse copo. Como é que eu vou começar? Primeiro de tudo, é um objeto sozinho? Eu preciso desenhar centralizado? Eu já não vou sair desenhando. Eu primeiro preciso localizar. Eu imagino uma linha que passe bem no meio do objeto, como esse lápis que eu coloquei aqui, né? E, enfim, essa linha imaginária eu costumo chamar de eixo de simetria, né? Principalmente quando se trata de objetos que são simétricos, que têm os dois lados iguais, diferentemente de objetos que são assimétricos, como a ponta desse objeto aqui, que um lado é diferente do outro, né? Mas se o objeto for simétrico, como esse copo, a gente vai fazer então da seguinte maneira. Uma linha para o meio. Ah, você riscou um monte de vezes. Estou preocupado? Nem um pouco. Eu só preciso me localizar. Então, ó, puxando essa linha, eu já sei que esse objeto não vai sair nem mais para lá, nem mais para cá. Ele está centralizado. Determino o tamanho que eu quero. Ah, eu quero que o objeto comece aqui e termine ali. Mas ele vai caber? Vai, porque o nosso objeto é mais alto do que largo, né? A altura dele, a largura dele, aliás, era uma medida mais ou menos assim. Olhando para o objeto, eu descobri que tinha mais ou menos esse tamanho, né? Então, eu vou pegar essa medida e colocar mais ou menos aqui na largura, né? Então, eu tenho a boca do copo ali em cima, mais ou menos dessa largura. E se eu comparar a base com o topo, a base é mais estreita que a parte de cima. Sobra um pedacinho de nada, uma distanciazinha mais ou menos assim, né?
eu vou pegar essa medida e colocar centralizada lá embaixo. Rabiscando sem problema nenhum. Então essa medida ali. Fecho os lados. Tá terminado? Ainda não, mas já dá para perceber o volume do copo. A partir desse momento eu paro e comparo com o objeto. Será que está da mesma largura? Será que não está? Se está ok, eu continuo fazendo. Para o copo não ficar plano, eu tenho que trabalhar a espessura. Então vamos lá. Faço uma elipse na base. Faço uma outra ali no topo. Né? Com isso eu já tenho o objeto construído, prontinho, né? Só falta a gente dar acabamento. O vidro, ele tem algumas áreas de brilho, tem algumas áreas de reflexo contido, especialmente aqui na base, né? Enfim, a gente vai tentar simular isso aqui. Não se preocupa muito com o acabamento, né? Por enquanto se concentra mais na construção, no formato geral das coisas, né? Como seria um acabamentozinho simples? Basicamente um acabamento a traço, né? Então, se aqui a gente está fazendo a construção toda de leve, agora é a hora de repente você vir, né? E fazer o acabamento com linhas mais cheias. Enfim, né? É a hora de realmente reforçar o contorno. Tal. Valoriza o traço. Ó, percebe que eu estou dando uma engrossada na linha, não deixo nunca uma linha simples, né? Se o desenho for grande, ele te permite isso, né? Que você valorize o traço, que você vá trabalhando essas linhas aí de maneira a ficar mais bonito aí plasticamente, com o contorno mais largo, né? A parte superior vai girando o desenho. Agora é hora de que você tenha liberdade total, né? Você pode fazer o que você bem entender com o trabalho, porque já está pronto o acabamento. Percebe que eu não usei borracha, né? Borracha a gente usa só em último caso. Se a sua construção for leve o suficiente, você não precisa nem se dar o trabalho de apagar. Aliás, é até bom para você ganhar mais tempo no exercício. Numa sessão de 1 hora de desenho, quanto menos tempo você ficar apagando, melhor para você, né? Mais tempo você tem disponível aí para fazer os seus desenhos, né? Então, em termos de acabamento, eu acho que está de bom tamanho aí, né? Para dar o efeito do vidro, vou trabalhar algumas áreas de reflexo do ambiente um pouco mais grosso aqui embaixo, né? Onde a gente tem uma imagem meio que deformada, refletida na parte interna do vidro. Então são esses pequenos detalhezinhos que acabam dando vida depois para a coisa, né? Enfim, na parte superior a gente tem um pouco aqui, geralmente perto das bordas ou da base, como o vidro tem um acabamento um pouco mais curvo, ou em algumas áreas tem um acúmulo do próprio material, né, do vidro, uma área um pouco mais grossa, vale a pena você dar esses toquezinhos aí, para a gente ter a sensação de que está realmente vendo o vidro, né? Você vê que ó, um toquezinho ou outro já começa a dar a cara da coisa. E o reflexo? O reflexo a gente trabalha de forma meio contida, né? Enfim, em uma área, em outra, geralmente em sentidos inversos, na parte interna. Percebe que ali o reflexo é interno, a continuação dele, como está por dentro do vidro, eu vou fazer a linha meio trêmula, né, meio tremida, enfim. Um toquezinho ou outro para dar a sensação do volume. Algumas linhas para dar a forma, né? Trabalhinho sutil de achuras, sem muito problema, assim, sem muita frescura. É mais só para a gente ter
uma sensação de que o objeto está pronto. Terminado, né? Deixa eu virar aqui para cá, porque se você está olhando ele meio de lado, pode ser que fique meio estranho de se ver, né? Em linhas gerais é isso. E quando se trata de um grupo de objetos, né? Primeiro gasta aquele tempo básico olhando, comparando o tamanho de um objeto com o outro. Por exemplo, o copo, ele equivale mais ou menos à metade da altura do vaso, né? O vaso, ele é praticamente da mesma altura da garrafa, enfim. Além desses detalhes de proporção de um objeto com outro, compara a altura que você está enxergando as bases, né? Dos objetos todos que eu coloquei nessa determinada disposição aí de exemplo, o garfo é o que está mais próximo, ele é o que vai estar mais baixo no nosso campo visual, né? A garrafa e o vaso são os que estão mais ao fundo, então eles vão estar um pouco mais altos que os demais, né? Então, primeira providência, você olha para aquela massa de objetos e imagina uma maneira de simplificar, de encaixar todo mundo lá dentro. Desenha uma massa disforme que você acha que vai caber todos os objetos, né, incluindo o garfo aqui, enfim. E se não tiver certo? É só uma aproximação, só para a gente ter um começo, né, e saber que os objetos vão caber ou não dentro da área. Então você esboçou mais ou menos por ali. Dessa massa toda, o vaso é o que ocupa a maior parte do espaço. Então ele vai, sei lá, de repente ocupar uma largura assim. A altura dele, em relação à composição toda, ele começa mais ou menos por aqui e acaba ali em cima. Então a gente já tem... Por que o vaso? Porque o vaso é o maior objeto, é o que está em maior destaque, então a gente começa a partir dele e tudo que vai ser desenhado vai ser comparado a partir dele. Localiza o centro, assim como a gente fez com o objeto isolado, então eu já tenho o centro e já tenho a largura total, né? Faz uma massa só para identificar onde ele vai ficar, parte para o próximo objeto. O copo, ele está próximo do centro do objeto, e ele não chega no final da composição, ele ocupa mais ou menos uma largura assim, né? Ele não está lá embaixo, porque o objeto mais baixo é o garfo, ele está mais ou menos nessa altura aqui, e ele equivale mais ou menos à metade da altura. Opa, eu já tenho o objeto desenhado. Ele equivale mais ou menos à metade da altura desse objeto, então ele vai ocupar esta areazinha aqui, né? Então faça a massa, marca o centro dele, enfim. Já tenho dois objetos colocados aqui. A garrafa vai estar um pouco acima, ela está um pouco mais ao fundo do que o vaso. Então ela não vai estar na mesma altura, vai ter que estar um pouco mais acima. E ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do vaso, né? Então, marca-se o centro da garrafa, a garrafa está passando por aqui. O centro dela está um pouco para lá do copo, então marca o centro um pouco para lá do copo. Falando assim pode parecer fácil, né? Mas são pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção na hora que está fazendo. E claro, não vai conseguir acertar de primeira, né? Fez um errado, começa de novo, faz outro novamente, né? Não tenta apagar o mesmo desenho, pelo menos não agora no início, né? Vá trabalhando cada desenho 1, 2, 3, 10 vezes até você conseguir acertar. A largura da garrafa é mais ou menos a mesma do copo, já tenho ele desenhado, olha que vantagem, né? O copo eu sei que a largura dele é mais ou menos metade da largura do vaso, enfim, então já estou com as medidas mais ou menos definidas aqui. Aqui eu tenho a garrafa, aqui eu tenho o vaso, aqui eu tenho o copo e aqui eu tenho a área para o garfo. Localizei cada um dos objetos. Está parecido com a composição? Olha mais uma vez. Eu acho que está parecido com a composição. E aí você vai trabalhar cada objeto isoladamente, né? Por onde eu começo a detalhar? Tanto faz pelo objeto da frente, do fundo. O importante é a gente estabelecer a construção mantendo a transparência, um objeto aparecendo por trás do outro, né? O vaso ali eu posso simplificar da seguinte forma. Ele tem uma área mais arredondada aqui no meio, que pode ser um grande círculo, né? A base dele é uma elipse, a base é mais estreita que a sua largura, né? Eu tenho uma região aqui interna que tem algumas divisões, eu vou marcando essas divisões todas com elipses, né? Você vê que eu não estou procurando ser 100% fiel ao objeto, mas eu estou tentando pegar as características gerais que vão me dar o formato dele, né? Ali em cima,
Por exemplo, a boca do vaso é algo mais ou menos assim, né? Enfim, o copo, a gente já fez agora há pouco, né? Então o copo não tem grandes segredos, é algo mais ou menos assim, né? A garrafa, eu tenho um tamanho para o gargalo e um tamanho para o corpo, né? E esse corpo tem uma parte que é arredondada, então eu separo essa parte que é arredondada, o resto é um cilindro, né? O resto da garrafa é praticamente um cilindro, então não tem grandes problemas. Aqui eu faço o arredondamento, né? E a região ali do bico da garrafa, ou do gargalo, ou seja lá o que for, está mais ou menos pronto aqui. O garfo, eu divido a empunhadura do cabo, divido a parte frontal dele, ele segue essa posição e ele tem uma leve curvatura, né? E essa curvatura aqui na frente, eu repito para essa parte de baixo, né? Então eu faço o formato de cada objeto mais ou menos grosseiro assim. Cheguei nesse nível, tá mais ou menos definido? Tá na proporção que me interessa? Aí é a hora de dar acabamento em cada um dos objetos, né? Começando sempre pelo objeto que está em maior destaque aí. Não é regra, né? Eu estou falando começando sempre porque eu sempre começo por isso, né? É uma questão de preferência, né? Na verdade, você vai começar a descobrir com o tempo que depois que você definiu toda a posição do objeto, tanto faz por onde você começa ou não, né? Do mesmo jeito a gente vai colocando os contornos. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, eu vou mostrar o desenho depois de pronto, para a gente não tomar muito tempo dessa videoaula, porque o que me interessava é fazer com que você trabalhasse essas proporções. Vamos detalhando, colocando as formas com muita calma. Se você perceber a necessidade de detalhar mais um pouco antes de dar acabamento, como eu estou fazendo aqui na garrafa, né? Não tenha medo, pode fazer tranquilamente, não tem uma regra certa, eu vou estar fazendo errado se eu fizer, eu tenho que já definir tudo logo de cara. Não, a gente vai definindo as coisas à medida em que as coisas vão aparecendo, à medida que as dificuldades ou que os elementos vão sendo percebidos, né? É uma atividade basicamente orgânica, né? A gente não tem assim muita regra para estar seguindo, né? Vai colocando os detalhezinhos, né? Não se preocupe se está sendo fiel ou não. Nesse primeiro momento, pelo menos se preocupe com o formato geral da coisa e coloque alguns elementos mínimos para dar o acabamento e você perceber de que se trata do mesmo objeto que está sendo desenhado, né? Mesmo porque ninguém vai ficar olhando o objeto ao vivo, é um treino para você mesmo. Também não exija demais de você nesse primeiro momento, né? O importante é você conseguir fazer com que o seu desenho fique bom o suficiente para te agradar, né? Que você olhe para o negócio e fala, não é que ficou realmente interessante? Todo detalhezinho é importante, ainda que você não consiga fazer igual, mas quanto mais detalhes você colocar, mais fiel vai ficando a imagem. Assim, aos poucos, sem pressa de terminar, você vê que não é impossível se conseguir um resultado. Não cobre muito de si inicialmente, mas perceba que dá para se fazer tranquilamente um desenho até mais complicado, desde que não se tenha pressa para terminar e que se dedique um tempo razoável
para a feitura desse desenho. Eu, como já tenho prática, para poder realizar um desenho desse aí, gasto por volta de uma meia hora, uma hora, dependendo da quantidade de detalhes que eu queira dar para o negócio. Enfim, só de uma maneira rápida aí, eu procurei fazer esses objetos para você ver que é possível a gente se arriscar um pouquinho para conseguir fazer um desenho um pouquinho melhor. Então é isso. Se você tiver com um pouco de receio de trabalhar com objetos ao vivo, porque é complicado, a nossa visão é tridimensional e o papel é bidimensional, então é uma coisa que talvez a gente tenha muita dificuldade de trabalhar no começo. Então, se você não quiser se arriscar num primeiro momento nos objetos ao vivo, procura fotos em revistas, procura fotos em jornais, procura trabalhar a partir de uma fotografia ou de ilustração, porque as proporções já ficam mais claras nesses casos, né? Então você consegue desenhar de uma maneira um pouco mais fácil. Aos pouquinhos, vá se arriscando a fazer os objetos ao vivo e vá trabalhando. Plano de estudos. Aquecimentos continuam sendo diários. É imprescindível no início de qualquer atividade e nessa fase em que vocês estão começando a desenhar. Então, aquecimento todos os dias. Treino de traçado, de construção de objetos isolados, no mínimo umas 3 vezes por semana. E reserva um dia na semana para se arriscar a fazer composições. Eu acho que se você seguir o plano dessa forma, a gente vai conseguir ter um crescimento muito rápido dentro desse curso de desenho. Por enquanto é só. Ficamos todos nós aqui no aguardo da próxima videoaula.